O Evangelho deste domingo 6 de setembro de 2020 nos coloca duas questões cruciais. Nós, como seres humanos, somos permanentemente erráticos, inclinados ao erro. E a segunda dimensão é de que nós precisamos ser socorridos para nos corrigirmos. O Evangelho deste 23º domingo do tempo comum, de 6 de setembro de 2020, é o de São Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. O Evangelho aparentemente complicado à primeira vista. No entanto, quando mergulhamos no exame do Evangelho, nos utilizando de ferramentas interpretativas, dos comentários dos teólogos, da busca das raízes linguísticas, principalmente no grego, este Evangelho se apresenta a nós com uma grandeza impressionante. Porque é um Evangelho, dentro do capítulo todo, 18 de São Mateus, que se dirige à comunidade de cristãos e cristãs de Mateus. É chamado capítulo dos sermões da comunidade, para a comunidade, com orientações comportamentais e éticas para a comunidade. E este Evangelho aqui referido trata da questão da pessoa errar, pecar contra alguém da comunidade, e esse alguém da comunidade tentar dialogar, tentar conversar com a pessoa que pecou. Caso a pessoa não aceite, não se permita ser ganha de novo para o caminho da correção, duas pessoas da comunidade a acompanham a atingida pelo pecado, para que, no esforço de diálogo, de acolhimento, de cuidado, se tente corrigir a pessoa. Caso essas duas pessoas ainda não consigam auxiliar e ganhar a pessoa para o caminho certo, para a correção ética proposta pelo projeto de Jesus, então o caso é levado, a pessoa é levada à igreja, à comunidade toda, para que a comunidade cuide dela, a comunidade a acolha, a comunidade a ajude a se corrigir. Note bem que a comunidade aqui, proposta por Jesus, não é um tribunal de julgamento com acusação e defesa. Não se faz juízos de valores, mas se tenta corrigir a pessoa. Porque a pessoa, advinda da sociedade, e já falaremos sobre isso, é inclinada ao erro, naturalmente, sem que ela se dê conta. Porque a sociedade que aí está, da onde provém a pessoa, é uma sociedade que entorta as pessoas, que as torna injustas, que as torna opressoras ou oprimidas que não reagem à opressão. São inclinadas naturalmente ao erro. Então eu destaco aqui 3 pontos deste Evangelho. Primeiro ponto é: o ser humano erra invariavelmente por causa da procedência dele ao ingressar na comunidade da fé, ao ingressar na comunidade que representa o próprio reino que Jesus veio trazer, veio inaugurar, realizar no seu ministério com todo o sacrifício que ele enfrentou, se defrontando com o próprio ataque do Estado opressor. Nesta sociedade aí de Mateus, as pessoas viviam sob 2 grandes enfoques desviantes. Um deles, o enfoque do Império Romano,
que usava as pessoas ou como cobrador de impostos, como publicanas, para atrair o seu povo, tirar impostos do seu povo e ainda corromper os impostos, enriquecendo alguns dentro, no interior do sistema de cobrança de impostos. A traição à pátria ao arrancar do povo os seus recursos para enviar para o luxo e o armamento do Império Romano. A segunda fonte de erros é o fanatismo farisaico, da onde muita gente provinha para ingressar na comunidade. Tanto de um ambiente do Império Romano sufocante, que ocupa militarmente as pessoas, que faz as pessoas viverem permanentemente com medo, traduzindo o medo internamente ou até reproduzindo o medo, amedrontando outras pessoas, se fazendo autoritárias para outras pessoas, se fazendo opressoras nas relações com outras pessoas, se fazendo pisando sobre as outras pessoas. Então, este ambiente era um ambiente produtivo de erros, o originador de distorções dos seres humanos. Essas pessoas que ingressavam na comunidade tendiam a levar esses erros. E eu já mostrarei os exemplos do contexto, porque este evangelho só pode ser entendido e iluminado no contexto do capítulo 18 de Mateus. E a outra fonte era dos fariseus, que sempre acentuamos aqui, colaboraram com o Império Romano para tudo que fizeram contra Jesus, sendo inclusive de várias personalidades, induzindo inclusive a traição, aos acertos na escuridão, nos porões, por detrás dos panos, para sacrificar Jesus, para matar Jesus, como ocorreu. Então as pessoas que procediam de lá, procediam com o fundamentalismo farisaico e tendiam a interpretar agora a graça, interpretar o próprio Jesus, interpretar o projeto do reino de Deus à luz do fundamentalismo farisaico, judaico. E aí se tornavam intolerantes dentro da comunidade, nas relações familiares, nas relações sociais, nas relações de trabalho, se tornavam duras, rígidas, frias, ao interpretar as leis ao pé da letra. Então, essas duas fontes faziam com que pessoas que se convertiam à comunidade levassem esses vícios para dentro da comunidade. E ocorreu com o próprio grupo de Jesus. O grupo de Jesus, de discípulos de Jesus, que privavam da intimidade dos ensinos de Jesus. Aqui mesmo, nesse capítulo 18, anteriormente a este evangelho, a esse trecho aqui, de 15 a 20, os discípulos reunidos disputavam quem tomaria o primeiro lugar, quem seria uma espécie de primeiro-ministro no reino de Jesus, porque eles entendiam que o reino de Jesus ocorreria por um ato de vontade política, tirando a Palestina das mãos e das garras do Império Romano. Então aí estabeleceram um governo com Jesus como rei, e cada um então ocuparia um espaço ali. É a reprodução do modelo imperial romano, Kaiser, César como senhor, entre os próprios discípulos, na própria comunidade, cometendo um erro violento de hierarquizar as relações com uns superiores e outros inferiores, com os maiores e outros menores. E Jesus se sentiu impelido a apanhar as crianças, que também eram desprezadas da sociedade, dominada pela filosofia grega, as crianças, as mulheres, os estrangeiros, os escravos, eram todos excluídos, mal vistos. Jesus então toma uma criança, coloca no colo e diz: quem não se tornar como uma criança não é digno de mim. Uma criança curiosa, uma criança que é ousada, uma criança perguntadora, uma criança graciosa, uma criança que chora quando precisa chorar,
Uma criança que não finge. Quem não se tornar assim como uma criança não é digno desse reino. No entanto, a distorção provinda dos vícios, das relações de uma sociedade dominada pelo Império Romano, fazia com que as pessoas se tornassem essas adultas malandras, disputando cargos já na comunidade de Jesus. Esse era o problema. Por isso é preciso ter cuidado quando alguém aparece com esses erros, de alertar as pessoas, de curar as pessoas, de libertar as pessoas desses vícios de dominação. Se nós quiséssemos atualizar esse texto, nós podemos dizer que nas próprias relações familiares se vê isso. Gente com dona da verdade na família, machista na família, fanático, excluindo as pessoas por suas orientações sexuais na própria família. Enfim, nas várias comunidades as pessoas se tornam absolutamente repetidoras do modelo opressor que se vivia em Roma e que se vive hoje, por exemplo, no Brasil. Se tende a reproduzir isso até mesmo entre os ditos cristãos, as ditas cristãs, que reproduzem esse modelo dominante, como se ser cristão e ser opressor, disputar espaços, esmagar os outros, se achando melhor do que os outros, seus argumentos são os melhores, que seus estudos são os melhores, que as suas teorias são as melhores, que a sua fé é a melhor. É puro erro que precisa ser corrigido. E aí vem o segundo destaque que eu quero dar aqui, é que essa comunidade de Jesus, essa comunidade proposta por Jesus como exemplificação do reino de Deus, que se prefigura na comunidade da fé, deveria ser assim. Ela é feita para construir as pessoas que foram destruídas sob a influência do modelo social imposto pela força, imposto pela ocupação militar, imposto pela ganância, imposto pela desonestidade, imposto pela corrupção que arranca dos humildes o que eles não têm para dar, enquanto privilegia os poderosos. A comunidade é para construir as pessoas e convertê-las para a dinâmica do reino, agraciando-os com a graça libertadora. E para isso que é a comunidade. Quando Jesus diz que chamar as pessoas para conversar com elas, e se mesmo assim diante da comunidade não se sentirem acolhidas, não aceitarem a mudança, a transformação profunda, nada melhor do que a transformação profunda que nos descongestiona desse ambiente opressivo, que nos faz também opressores. Como já dizia Hegel, que o escravo aspira a ser senhor de outro escravo. Então, nos despirmos dessas aspirações opressoras, nos descongestionarmos desses venenos econômicos, políticos e sociais, aprendendo com a comunidade. Então, não é expulsar para que ela se torne pagãs ou publicanas. Não é isso. Se lermos o contexto todo, haveremos de perceber que, na verdade, Jesus quer ensinar à comunidade que, se aqui as pessoas não aceitam viver esse modelo de comunidade, esse modelo de relação igualitária, esse modelo de coparticipação, esse modelo de sentido coletivo dado pela graça, não serve, então as pessoas terão que viver sob o modelo pagão, isto é, o Império Romano, o publicano, isto é, roubando dos outros para entregar para os inimigos. Não tem jeito. Esses são os dois modelos que existem inclusive hoje na sociedade de hoje. E por último, o último destaque que eu quero dar é que Jesus é o eixo de tudo isso. Aqui eixo no bom sentido, com todo o respeito. Eixo no sentido de que é o centro em torno do qual gira a comunidade. O centro enquanto pessoa. Aquela pessoa de Jesus que vimos destacando aqui na reflexão dos evangelhos. Jesus enquanto proposta do reino de Deus, que veio para servir e não para ser servido. Jesus enquanto ministério
que convoca pessoas para servirem como ele serviu. Jesus, com essa dinâmica permanente, que é capaz de dar o poder das pessoas na comunidade de ligarem na terra o que também será ligado no céu. Isto é, aquilo que as pessoas fizerem para construir, para curar, com tolerância, com paciência, com perdão permanente, como logo a seguir a esse texto veremos domingo que vem, não tem limite esse perdão. Esse perdão é 70 vezes 7, isto é, ele é imparável, ilimitado. É o perdão da graça que Jesus ensina para a sua comunidade, porque ele é o modelo, ele é o eixo em torno do qual gravita a comunidade, acolhendo a todos nós que somos errados, porque vivemos numa sociedade que nos enche da ânsia individualista, que nos enche e nos encharca de desejos absolutamente pessoais, que nos enche das distorções que são capazes de nos levar a pisar nas pessoas que mais precisam de solidariedade, a discriminar, a excluir, a concordar com o modelo violento e duro da sociedade que aí está, com governos violentos e duros que ameaçam de morte e que matam, gerando genocídio. Então, esse é o grande desafio, de vivermos numa comunidade, construirmos uma comunidade de fé que tem esta capacidade vinda de Jesus, que foi capaz de fazer tudo isso para nos libertar. E onde quer que estejam 2 ou 3 fazendo esta comunidade, ali Jesus está no meio. E poderia dizer ao contrário, onde Jesus está entre 2 ou 3, essa comunidade faz o que ele ensinou. Esta é a proposta deste evangelho, deste domingo, para as nossas vidas, para a nossa ética, para a nossa moralidade, para a construção das nossas relações uns com os outros, umas com as outras. Que Deus, pois, te abençoe e te ajude nessa perspectiva da proposta deste evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.